Cumprimento a todos, desejando que a paz do nosso Deus, bem como a paz de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, possa estar com todos, proporcionando sabedoria e entendimento para que nós possamos, a partir desse momento, estar em comunhão com os santos e anjos que está conosco já neste templo, para proporcionar a nós a bênção de Deus, o nosso Pai, concedida para dar-nos sabedoria, para que possamos fazer a sua vontade. Também cumprimento nossos amigos que nos visitam nessa oportunidade. Desejo que sejam bem-vindos e que a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, com a Mãe Maria Santíssima, juntamente com Jesus, possa conceder o que os senhores precisam para ser feliz e muito abençoado nesta terra. Esta mesma saudação eu estendo aos nossos internautas, desejando que todo o amparo e a proteção celestial possa estar consigo no seu lar, aonde estiverem, e irá nos acompanhar, que toda a graça dos céus possa estar na companhia de todos. Para darmos início à nossa reunião de hoje, eu convido os que estão assentados que se coloquem em pé e, em sentido de oração, vamos orar. Glorioso Deus, soberano Pai celestial, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos e, nesta oportunidade, queremos te louvar. Também queremos te agradecer pelo direito que nos deste de contemplarmos o amanhecer de mais um dia, mas também de contar com a tua companhia para nos ajudar em todo o transcorrer deste dia, aonde nós possamos fazer a tua vontade. Também pedimos a Jesus que nos ajude, mas também agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, de vir a esta terra e aqui implantar o reino dos céus. Bem como agradecemos à Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, pela revelação da doutrina, e nos ensinar a viver para Deus nesta terra. E agora, nesse instante, estamos dando início a mais uma reunião, onde iremos meditar nesses assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual. Por isso, pedimos que o Senhor, Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, com a Mãe Maria Santíssima e com um número muito grande de santos, de anjos que aqui estão conosco, possa nos dar sabedoria, entendimento, para que nós possamos corrigir as nossas falhas e aperfeiçoar a nossa vida nesta terra, para sermos verdadeiros representantes do reino dos céus. Com a certeza de que a nossa reunião já está em tuas santas mãos, ó Santa Avó Rosa, e a senhora já tomou todas as providências para que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, bem como a nossa súplica, possa chegar diante de Deus. Nós muito te agradecemos. Amém. Cantaremos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira declaramos a nossa agressão e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Os irmãos podem se assentar. E na sequência nós vamos juntos cantar mais alguns hinos do nosso inário. Iniciaremos cantando o hino de número 69, Glorificarei o meu ministério. Glorificarei
viver, glorificarei, é o meu dever. Cantaremos na sequência o hino de número 158, Sempre Unidos. Sempre unidos marchamos com fervor, tendo a voz sempre em nossa frente, sendo Santa Rainha do céu, é o nosso querido esta tarde. Vamos todos seguindo com a voz, tendo ela sempre em nosso coração, pois ouvindo a sua voz abençoada, nós teremos lá do céu a proteção. Quem quiser seguir sempre com amor e cantar a vitória final, seja santo, humilde e sincero, e herdará o reino celestial. Vamos todos seguindo a rosa, e com ela caminhamos para o céu. Sempre unidos marchamos com fervor, tendo a voz sempre em nossa frente, sendo Santa Rainha do céu, é o nosso querido estandarte, neste dia em que estamos reunidos. A formosa não podemos esquecer, ela é a nossa mãe que nos alenta, pra lutarmos sem nunca esmorecer. Querida amor e eterna com alegria em nosso coração, nós cantamos a ti esta é um presente que o teus filhos te dão. Querida mãe, peça sempre a Deus por nós, para termos sempre esta união. Cantaremos ainda na sequência o hino de número 187, Se Tu Queres Vencer. Tu sabes quem é a rosa, a quem esta igreja anuncia, uma santa milagrosa, que reina ao lado da Virgem Maria. Muitos a conhecer
sequência, nós vamos ouvir a apresentação de um solo, o hino com o título Saudade de um Grande Amor. Vamos ouvir, irmãos, esta mensagem que será transmitida a nós através do canto, para alegrar a nossa alma, nosso espírito e também nos preparar para o momento da meditação. Saudade de um Grande Amor é o hino que será apresentado em voz solo. Vamos ouvi-los. Há muitos anos tua igreja chorou, porque para os céus Deus o Pai te levou. Mas hoje tua igreja alegre canta, porque temos a certeza que nos céus és uma santa. Me sinto feliz só em sentir o teu amor. Ainda hoje sentimos saudades, mas em nossos corações temos a felicidade de sabermos de um grande amor é chegado a nós pelo Consolador. Se eu pudesse outra vez te ver gozar, mas me sinto feliz só em sentir o teu amor.
só em sentir o teu amor. Amém. Na sequência, vamos ouvir, agora a cargo do coral, o hino com o título Louvor pela Salvação. Vamos ouvir, irmãos, mas essa mensagem será apresentada a nós através do coral. Salvador,
Prezados, nesta oportunidade, nós vamos meditar um pouco sobre os nossos compromissos. Compromissos estes que são mantidos pelas ofertas espontâneas de cada um de nossos irmãos. A direção de nossa igreja coloca nesse boletim desta semana um pedido relatando a nós parte dos gastos os quais esta igreja tem mensalmente. Isso quer dizer, irmãos, que todos os meses nós temos algo para pagar e não é pouco, né? Temos aí uma obra com mais de 300 congregações espalhada por este país. Muitas destas congregações é longe da sede, que é em São Paulo, mas com a oferta de cada um de nós, a direção da igreja tem mantido os pastores presentes nestas congregações, também tem mantido nossos salões, bem como ainda tem expandido, né, através do programa radiofônico Hora Milagrosa, e também o quadro de funcionários que são pagos e também os encargos sociais. Mas vale a pena lembrar, né, e isso eu direciono aos nossos visitantes, que nesta igreja ninguém é obrigado a contribuir. Até porque Deus, o nosso Pai, Ele sempre ensinou o seu povo, mas Ele nunca obrigou ninguém. Então, Deus, o nosso Pai, Ele trabalha com a livre e espontânea vontade do povo. Ele ensina a verdade, ele mostra as recompensas, e aí a pessoa que faz a escolha se realmente quer ou se não quer. Da mesma forma é a modalidade de ofertas nesta igreja. Vale a pena lembrar também que somos a única igreja na terra em que as ofertas não vão para o bolso do pastor. Por exemplo, eu encerro aqui a reunião, amanhã eu já tenho que prestar conta da viagem que fiz e depositar o restante para a tesouraria. As ofertas vão para uma tesouraria que é responsável também por pagar todos os gastos da igreja. Então, lá entra a oferta de aproximadamente 300 congregações, mas também sai pagamento para essas 300 congregações, como pagamento de água, de luz, manutenção do salão, reformas, compra de terreno, manutenção do programa Hora Milagrosa em mais de 70 emissoras no ar. Temos um quadro de mais de 100 funcionários que são funcionários exclusivos da igreja, que têm todos os seus direitos trabalhistas. Então, tudo isso requer, né, da parte de nós, conscientização, porque queremos ver a nossa igreja crescer, andar, e com isso estamos dando oportunidade de salvação para todos aqueles que vêm em busca do conhecimento da verdade. Justamente por isso que a direção de nossa igreja apela aos nossos corações, dizendo que a soma para manter todos os gastos da igreja é alta, mas contando com a participação de todo o povo apostólico, é possível que seja cumprido esses compromissos e ainda sobra um pouco para investir na ampliação. Isso quer dizer construir novos salões, comprar terreno onde temos salões alugados, ou contratar novos programas, novas emissoras para retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Então, de maneira, irmãos, que como já somos participantes desta igreja, já somos beneficiários com os benefícios que esta igreja nos oferece, então cada um de nós, ao sairmos dos nossos lares, já preparamos a nossa oferta para dar na reunião. Mas vale a pena lembrar, irmãos, que muitas vezes recebemos apelos mais insistentes. Por exemplo, como estamos recebendo a partir
desse mês. Por quê? Temos aí o final do ano, onde teremos uma festa de confraternização em nossa sede, e lá se hospedará mais de aproximadamente 2.000 pessoas, que terá alimentação, terá pouso, terá banho, né? Tudo por conta da igreja. Então, a direção da igreja já começa a preparar, isso quer dizer, reforçar o caixa da igreja, para que nós não adentramos um ano novo com saldo negativo. Até porque todos nós somos conhecedores que os primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e o março, a tendência das ofertas é cair, porque temos alguns gastos, né, para cumprir, e na maior parte a oferta na igreja, ela cai. Então a direção da igreja já começa a apelar aos nossos corações para que nós já vamos prevenindo para cobrir todos esses gastos que teremos daqui até o final do ano e ainda sobrar um saldo positivo para adentrarmos os primeiros meses do ano. Então, conhecedores destas verdades, é que nós fazemos as nossas contribuições. E também conhecedores, né, desses volumes os quais precisa ser gasto, é que a direção da igreja atual nos apela, pedindo a nossa cooperação. Até porque, irmãos, é um período do ano em que nós recebemos os nossos abonos salariais. E ao recebermos, precisamos lembrar da igreja. Precisamos lembrar que nós fazemos parte de um povo que fomos escolhidos para levar as boas novas de salvação a tantos quantos queiram a salvação do seu espírito. E, por outro lado, para cumprir a palavra de Jesus, que ele disse que o seu evangelho, os seus ensinos, a sua vontade, precisaria ser levada em todas as nações da terra. Então, o povo responsável para levar a vontade de Jesus em todas as nações da terra somos nós. Porque não é só levar que Jesus tem poder, que Jesus é o Salvador. Não. É levar aos corações como viver para Jesus. E o que Jesus quis dizer naquele dia foi isso. Levar para as pessoas que querem herdar a salvação, como eu vou herdar a salvação. Sabemos, irmãos, que vivemos em um período da humanidade, né, em que todo se preocupa muito com o seu bem-estar. E isso é uma pressão global, de maneira que ninguém está satisfeito com o que tem. Aquele que tem uma quantidade razoável quer mais, o que não tem nada quer ter alguma coisa, o que tem com abundância quer mais ainda. Mas o povo de Deus na terra precisa ser agradecido com o que tem, porque tem o necessário para a sua existência. Tendo o necessário para a sua existência, ser agradecidos e retribuir para ajudar nessa grande obra de salvação. Então, por isso, prezados irmãos, é que a direção da igreja nos apela, né, todas as semanas, direcionando a nós para que nós sejamos conscientes de que aqui estamos para cumprir uma missão a qual Jesus nos deu, de levar ao conhecimento das pessoas como viver para Deus. E aí eu deixar em vossos corações estes esclarecimentos, né? Valendo a pena lembrar também aos nossos internautas, nossos visitantes, que, como eu disse, que nesta igreja ninguém faz nada obrigado, nem o dízimo, né? É ensinado a darmos a 10ª dos nossos ganhos, mas não tem uma lista de dizimista na igreja, né? Não tem uma quantidade de pessoa que quando não dá o dízimo, o fulano não deu o dízimo ainda esse mês. Não. Aqui é feito de livre e espontânea vontade. E nossa querida Santa Avó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, nos ensinou aquilo que Jesus pediu que ensinasse, que fizéssemos as nossas ofertas como está proposto em nossos corações. De livre e espontânea vontade, mas com o desejo de quê? De levar aos corações a verdade dos céus. E é assim, irmãos, que ao longo da nossa existência, né, de apostólicos, que esta igreja vai triunfando na terra, preparando almas
para quando chega o momento do corpo tombar, o espírito está pronto para herdar o reino dos céus. Então guarde consigo essas palavras nessa oportunidade e agora eu passo a orar para consagrar as contribuições. Santa e querida Vó Rosa, nesse momento, falei ao coração desses meus irmãos a respeito do contribuir para esta grande obra de salvação, a qual a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, revelou para nós a vontade de Jesus e nos conscientizou de que aqui estamos para levar aos corações sedentos de justiça o conhecimento da verdade. Por isso, nesse momento, nós vamos fazer as nossas contribuições, onde a direção de nossa igreja também passa a ter o necessário para cumprir os gastos e ainda sobrar para investimento nessa obra de salvação. Agora eu suplico que a Senhora, junto com Jesus e a Mãe Maria Santíssima, abençoe a vida e o trabalho dos meus irmãos, dando a eles prosperidades, porque como filhos agradecidos que são, eles saberão retribuir com oferta de gratidão e com a certeza de que as nossas ofertas já foram aceitas pelo Reino dos Céus nessa oportunidade, em nome de Jesus, em nome da Senhora, da Mãe Virgem Maria e em nome do Santo Irmão Aldo, eu declaro as mesmas consagradas. Amém. Nossas irmãs escaladas poderá recolher as contribuições e todos terão oportunidade de contribuir em seus próprios lugares. Enquanto isso, irmãos, eu faço aqui alguns avisos que se faz necessário a ser feito nesta reunião. O primeiro aviso que faço é onde a direção da igreja está pedindo para tomar cuidado com o fanatismo. A direção da igreja relata aqui que está tendo algumas pessoas dizendo que está recebendo visões, ouvindo a voz da Santa Avó, da Mãe Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo, para falar à igreja. A direção alerta que o Santo Irmão Aldo, antes de deixar a vida do corpo, ele orientou que não teria substituto. Tudo que a igreja precisaria para seguir em frente já estava revelado e que ficou registrado em nossos boletins. Era só seguir. Então, estas pessoas que estão agindo dessa forma, está querendo tumultuar, isso quer dizer dividir o povo. Então a direção alerta que não dê ouvido a estas criaturas. Esta igreja nunca teve pessoas que recebeu visões, ouviu vozes, né, para estar retransmitindo aos demais. Então, a direção alerta para tomarmos cuidado. Também está falando aqui sobre eventos e exposições. Nesta igreja, dentro dos nossos salões, não pode haver festas com comidas, né? E nem exposição de objetos. Nossos templos são consagrados a louvor e adoração ao nosso Deus e aos santos. Também está marcado a festa para o final de ano. A chegada dos irmãos será na quarta-feira e à noite a festa do chá. Na quinta-feira teremos reuniões de oração. Na sexta-feira, reunião ao ministério e logo após, unção de obreiros. No sábado, teremos a passagem de ano, a festa de confraternização. E no domingo, dia 1º já de 2023, a Santa Comunhão e o encerramento da festa e o embarque dos irmãos às suas cidades de origem. Também a direção está avisando que a rádio web ela foi atualizada e agora está com 3 transmissões do programa Hora Milagrosa durante o dia. Uma às 6 da manhã, o outro ao meio-dia e outro às 6 da tarde, de manhã às 7 horas, se não me falha a memória. Então, os irmãos que são ouvintes da rádio web terão a oportunidade de participar agora de 3 horários de programa A Hora Milagrosa. Também vale a pena lembrar que para ir à festa de confraternização em nossa sede, precisa ir para participar da festa. Não pode sair para fazer compras e nem passeios na Grande São Paulo. Então, está aí os avisos para a reunião, para esta reunião. E também lembrar aos irmãos que aqueles que já estão decididos a ir para São Paulo, que dê o seu nome ao responsável de viagem. Não deixe para a última hora.
Nossos alojamentos são limitados e, quando lotarem os alojamentos, encerra-se, não pega mais nome de ninguém. E não pode ir sem dar o nome, né, irmão? Senão corre o risco de não ter aonde se hospedar. Então, esses são os avisos. Agora nós daremos sequência à nossa reunião, ouvindo a apresentação de um dueto. E o hino que será apresentado tem o título Vivas Estás em Meu Coração. Vamos ouvi-los. Santa Formosa, Espírito Consolador, Rainha do meu espírito, dos céus e do povo do Senhor. Nesta data recebas a homenagem que canto para a Senhora neste hino, nesta mensagem. Santa Formosa, Mãe querida, que alegria sentimos com a Senhora. Recebe, ó Santa, ó querida, nosso louvor nesta hora. Quando em teu corpo estavas, eu via em teu semblante a beleza adiante da santidade de Jesus. Nas palavras que dizia, só encontrei salvação, saúde, paz e alegria, consolo, amor e perdão. Santa Formosa, Mãe querida, que alegria sentimos com a Senhora. Recebe, ó Santa, ó querida, nosso louvor nesta hora.
unida ao Santo Primaz, dá-me as boas virtudes, cheias de vida e unção. Trago-te um sorriso nos lábios, pois estás vivas em meu coração. Santa Rosa, Mãe querida, que alegria sentimos com a Senhora. Recebe, ó Santa, ó querida, nosso louvor nesta hora. Na terra davas de flores, com todo sincero amor. Hoje entrego-te o meu coração, com a mais profunda adoração. Que esta melodia possa mais te alegrar, junto à Virgem Maria, a Jesus e a Deus, o nosso Pai. Santa Rosa, Mãe querida, que alegria sentimos com a Senhora. Recebe, ó Santa, vó bendita, nosso louvor nesta hora. Amém. Na sequência, vamos ouvir, a cargo dos irmãos do coral, o hino com o título Graças a Deus pelo Consolador. Graças a Deus, irmãos, nós damos pela formação do Consolador nos nossos dias, o cumprimento dessa promessa de Jesus para revelar para a humanidade presente, né, o verdadeiro conhecimento da verdade, ensinar as pessoas a viver para Deus, a viver nesta terra, conquistando o seu direito de entrar nos céus. Vamos ouvir então o que esta mensagem fala em nossos corações. Graças a Deus pelo Consolador, com o coral.
Amém. Prezados irmãos, como nós ouvimos, por isso nós não cansamos de agradecer a Deus por nos ter dado o Consolador, por ter fazido cumprir a promessa de Jesus nos nossos dias, para revelar à humanidade, a todos os bons e humildes que querem a salvação da sua alma, do seu espírito, que quer continuar viver na eternidade. Por isso nós não cansamos de agradecer por esse Espírito Consolador que se cumpriu na pessoa da Santa Vó Rosa, porque ela foi a grande vencedora, como está descrita no livro de Apocalipse, que ao vencedor assentaria no trono juntamente com Jesus para reger as nações da terra. Irmãos, nós vamos agora meditar, nesses minutos que nos resta, sobre a mensagem que fala o perigo das amizades inconvenientes. Irmãos, para nós entendermos o que é inconveniente, nós precisamos saber o que é conveniente. Conveniente, irmãos, é aquilo que não nos prejudica. Inconveniente é aquilo que prejudica. Entendam, prezados irmãos, que Deus, o nosso Pai, quando Ele criou o ser humano, Ele criou para ser conveniente à sua vontade. Isso quer dizer, criou para fazer aqui da terra a extensão do reino dos céus. Em outras palavras, criou o ser humano para ser santo aqui na terra, vivendo na vida de um corpo, em uma matéria, mas em tudo fazendo a vontade dele, Deus, aonde ele pudesse falar no meio do seu povo, ou no meio do povo, no meio da humanidade. Mas com o surgimento do pecado, irmãos, o inimigo de Deus, inimigo de nossas almas, ele traçou o inconveniente. Deus com o conveniente e o inimigo com o inconveniente. Então, todos aqueles que agem com inconveniência, além de prejudicar a si próprio, prejudica quem lhes acompanha também. É o que a direção da igreja está relatando aqui na mensagem. E nos dá um exemplo muito bonito, né, de Paulo de Tarso. Enquanto ele andava com os inconvenientes, embora era um homem sério, um homem de muita coragem, mas por não ser instruído a fazer o conveniente, que é a vontade de Deus, então ele perseguia os cristãos. Mas a caminho de Damasco ele encontra com a luz de Jesus. E ao encontrar com a luz de Jesus, Jesus fala com ele. E o que Jesus fala com ele? Paulo, ou Saulo, por que me persegue? Isso quer dizer, eu só faço o bem, eu quero a sua salvação, eu quero que você viva comigo na eternidade, por que está me perseguindo? Naquele momento ele cai por terra, ele se cega, e quando é restaurado a sua visão, ele passa a entender que ele precisaria viver fazendo a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E aí, irmãos, a doutrina narra, né, que ele abandonou tudo, aquela vida que ele tinha, de inconveniência, de maus costumes, de maus companheiros. A doutrina fala que ele chegou a perder até o emprego que ele tinha. Mas ele foi um fiel seguidor de Jesus. E ajudou muito, né? Hoje nós temos aí as Sagradas Escrituras, que grande parte do Novo Testamento é escrito pelo amado apóstolo São Paulo. Irmãos, é essa transformação que o Espírito Consolador foi incumbido em fazer nesta atualidade. Entendam que, com o surgimento do pecado, Jesus veio à terra para que implantar o reino dos céus. Os homens não aceitaram, levaram o Mestre à morte de cruz.
Mas Jesus ressuscita ao terceiro dia, dando prova de que ele é a vida, de que ele é Deus entre os homens. E deixa a promessa que ele voltaria, formaria e daria aos bons e humildes o outro Consolador, para transformar a vida daqueles que quisessem viver em conveniência à vontade de Deus. Agora, entendam, prezados irmãos e amigos que nos visitam, também nossos amigos internautas, que só a escrita das Sagradas Escrituras não seria possível santificar um povo na terra. Porque em todas as épocas que Deus levantou um escolhido na terra, existia a escrita. A era dos profetas, a escrita do Velho Testamento. Os profetas já tinham a escrita dos patriarcas. Quando Jesus veio, o Velho Testamento praticamente estava todo escrito. Mas Jesus veio, ensinou diferente, e os seus apóstolos então escreveram o Novo Testamento. Mas as pessoas que a leem, cada um lê e entende de uma forma. Aí precisaria da verdadeira revelação da doutrina, que é a vontade de Deus, para conscientizar os bons e humildes a fazer a sua vontade, sem ter interpretação humana. Por isso que Jesus prometeu outro Consolador. Quando ele fala que ele vai para os céus, em outras palavras, né? Para onde vou, vós não podeis ir agora. E aí os seus seguidores questionam, como eu disse para os irmãos ontem, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir e agora o Senhor fala que para onde vai nós não podemos ir? E ele fala, não se turbe o vosso coração, tende bom ânimo, tende fé. Se me amares, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Este, quando vier, fará as mesmas obras que eu estou fazendo, e ainda maiores. Farão lembrar tudo quanto tenho dito agora a vós. Então, irmãos, com essa promessa, Jesus deixa a esperança de que ele daria um espírito à altura de revelar a sua verdadeira vontade, que é a mesma vontade de Deus. E este, quando viesse, daria início ao reino dos céus na terra novamente. Mas os anos se passaram, e o poder do mal dominou as criaturas, implantando no ser humano aquilo que ele não foi criado para ser, que foi a escravidão. Entendam, prezados irmãos, que Deus não criou o ser humano para ser escravo. Escravo de si mesmo. Mas o inimigo, ele vem com os inconvenientes e coloca no coração do ser humano, por exemplo, a pessoa, né, hoje tem um ditado no mundo, ditado atual. Estou muito estressado o fim de semana. Então, aquela pessoa se falam assim e vai para um bar para se distrair. Chega lá, ele começa a beber. Por quê? Porque está junto com pessoas inconvenientes. E às vezes a pessoa até sai de casa dizendo, não, eu vou lá só para distrair, mas eu não vou beber. Mas ao chegar nesse ambiente, que já é um ambiente inconveniente, cheio de pessoas com amizades inconvenientes, começa a oferta. Não, toma só um pouquinho. Não, né? E quando menos espera, a pessoa está ali. Perde o sentido, né? Escravizado por um momento que se diz que ia se distrair. Isso é ser escravo, irmãos. A própria pessoa busca a escravidão que o inimigo implantou para segurar as criaturas, perdendo a consciência de si mesmo. Um pai de família, muitas vezes, chega a ser desmoralizado porque toma a altura de ficar caído numa calçada. Mas Deus, o nosso Pai, ele, na formação desses santos, como ele enviou Jesus e nos dias presentes nos deu o Consolador, com mensagens para conscientizar estas criaturas a não praticar essas amizades inconvenientes e viver para Deus, saber que isso faz mal à sua pessoa e principalmente à sua pessoa espiritual. Aí é quando aqueles que se libertam,
que vem para esta igreja e aprende a viver para Deus, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? É deixar dos vícios. Ao deixar dos vícios, a pessoa deixa de ser escravo e passa a ser uma pessoa livre. Livre com quem? Com Deus. Porque o inimigo não quer ninguém livre. O inimigo ele quer assegurar as criaturas o mais que ele puder. Escravizar da pior forma possível. Mas ele não fala para a pessoa, ó, você faz assim que você vai ser escravo. Não. É para divertimento, é para distração. Vai formando a roda das amizades inconvenientes. E a pessoa fica iludida achando que está se divertindo, que está vivendo bem, e está se escravizando a si mesmo. Isso se dá com o beber bebidas alcoólicas, com o vício do fumo, né? Dali um pouco já não está bom mais, já começa a ir para as drogas. De maneira que a pessoa, quando cai nesse estágio, muitas vezes a própria pessoa chega a dizer, não, eu já não tenho mais conserto. Mas tem, basta querer. Porque Deus, o nosso Pai, está aí, juntamente com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Agora, precisamos entender que o reino dos céus não invade o coração de ninguém. Não é como o inimigo faz. O inimigo invade. A pessoa abre uma brechinha e ele semeia a sua semente. Deus, o nosso Pai, não. Ele bate na porta. Jesus foi quem disse isso. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei convosco. Isso quer dizer o quê? Se abrir o seu coração, Jesus entra e transforma. Por isso ele mesmo disse, não importa de onde vens. Venha a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomar o jugo de Jesus, irmãos, é o quê? É evitar as amizades inconvenientes. Porque daí está fazendo o conveniente, a vontade de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de Jesus aonde? Na sua igreja, a igreja apostólica. Por quê, pastor, a igreja apostólica? Porque esta igreja mostra para as criaturas o que é pecado e o que é certo, e o que é santificação. Nesta igreja ensina a pessoa a viver bem consigo e com a sociedade. Nesta igreja mostra o perigo que as amizades inconvenientes lhes oferecem e mostra os benefícios que a santificação também lhes oferece. Eis os porquê, irmãos, nós estamos meditando nesta mensagem. E a mensagem continua dizendo, se é uma pessoa que quer contrair um casamento, no caso dos jovens, o que a igreja recomenda? Casem com pessoas da própria igreja. Por quê? Porque tem os mesmos costumes, tem a mesma doutrina, a mesma disciplina, os mesmos ensinos. E ao formar um lar, forma um lar onde os santos possam habitar. E formando um lar onde os santos possam habitar, esse lar também é santificado, porque os santos não habitam em lugar pecaminoso. Os santos não habitam em ambiente das trevas, não. Embora o mundo jaz no maligno, como Jesus disse, mas existem as pessoas santificadas, aonde vive na companhia de santos e anjos. Aí nesse lar que habita os santos e anjos, reina a paz. Por que reina a paz? Porque ali não há briga entre o casal. Ali ele sabe sentar, dialogar e entender as piores situações que possam ocorrer nesse lar. Esses são os benefícios da santificação. Esses são os benefícios os quais Jesus dá ou coloca à disposição daqueles que tomam o jugo dele, Jesus. E passamos a negar os nossos costumes. Esta igreja ensina os seus fiéis seguidores, ao sair aqui da igreja, passar na rua, ir para o trabalho, para a escola, a ser pessoas honradas.
E mesmo quando aquele vem oferecer algo para quebrar a sua santificação, o verdadeiro Filho de Deus, ele tem seriedade no seu espírito e sabe dizer não, eu não quero, eu não participo, não pratico. Ah, mas então você não sabe viver. Ah, eu é que vivo, porque a minha vida é assim hoje, é amanhã, é depois, e pretendo viver eternamente. Porque aqueles, como eu disse, que praticam atos inconvenientes, parece ser feliz no momento, mas depois vem a angústia, vem o remorso, né? Vem a tristeza, muitas vezes vem o arrependimento, mas por estar em meio de amizades inconvenientes não consegue se libertar. Aí muitas vezes é preciso sacrifício da própria pessoa. Porque Jesus já se deu em sacrifício para todos aqueles que quisessem seguir a Ele. Por isso que na Santa Comunhão ele disse, né? Esse pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue, derramado para a remissão do pecado de muitos. Ele não disse de todos, porque a pessoa precisa querer redimir os seus atos. Daí, meus irmãos, a mensagem continua dizendo: aquele que quer ser um obreiro, que se espelhe num obreiro exemplar. Aquele que quer ser um corista, que se espelhe num corista exemplar. O que é exemplar? É o fiel, é o verdadeiro. É aquele que aqui na igreja ele é apostólico, no trabalho ele é apostólico, a sociedade contempla ele como um filho de Deus. De maneira, irmãos, que estas pessoas, ao abrir a porta da sua casa, já está pregando. Porque hoje pela manhã, quando os irmãos saíram das suas casas para vir para a igreja, os vizinhos viram e disseram: ó, o vizinho ali está indo para a igreja. Isso é uma pregação. Por quê? Porque olharam e viram os irmãos com um traje, com um comportamento de filho de Deus. E o mais importante, irmãos, o maior dos benefícios que nós alcançamos nesta terra em viver uma vida santificada, que por onde nós andamos, o reino das trevas não consegue impedir o nosso caminhar. Ao sairmos daqui a ir para nossos lares, pode ter barreira de espíritos imundos. Mas quando o apostólico aproxima, eles abrem caminho, porque a luz da verdade que está nesse coração, que está com esta pessoa, eles não resistem. Eles abrem caminho para o Filho de Deus andar. Agora, Jesus disse: orai e vigiai o tempo todo, porque o inimigo não perde espaço. É um apostólico fervoroso, o inimigo está de olho nele, mesmo à distância, né? Nós temos até um hino do coral, Ser Apostólico é assim, que fala que o inimigo está de longe, está me olhando. Por que ele está olhando? Esperando o momento de eu abrir um espaço para ele implantar a sua semente de maldade. Como eu disse para os irmãos antes, ele invade. Ele não bate na porta e espera a pessoa abrir. Não, ele invade. Ele sabe que a pessoa está lutando para herdar o reino dos céus, mas num deslize, ele invade o coração e semeia a semente. Por isso que Jesus recomenda: orai e vigiai o tempo todo. E nos tempos presentes, para revelar essas verdades, foi nos dado o Espírito Consolador, aquele que Jesus prometeu. E também Jesus fez a promessa, e São João registrou, que chegaria o tempo que haveria um só rebanho e um só pastor. E as suas ovelhas ouviria e conheceria a voz do seu pastor. E quando ele chamasse, elas ouviriam a sua voz e viria para o seu rebanho. Irmãos, esse pastor é o nosso querido e santo irmão Aldo, que durante 44 anos na vida física do seu corpo esteve à frente desta igreja, nos ensinando o quê? Como viver bem para Deus. Como viver nesse mundo de trevas, de pecado, mas sendo pessoas livres, livres com Deus. Porque ele chegou a dizer que aonde vai um apostólico fiel, não é um santo que acompanha, é um batalhão de santos que acompanha.
glorificando a Deus pela santificação daquela criatura. E quando o corpo tomba, irmãos, esse santificado, ele sobe para os céus. O corpo tombou, fechou os olhos materiais, abre os olhos espirituais e já contempla os anjos que estão ali cantando pela vitória alcançada. Quando encerra, que entrega a matéria à terra, o espírito sobe vitorioso para a presença de Deus, para ser coroado como vencedor. Irmãos, em nenhum lugar na terra dá esse ensinamento. E esse ensinamento temos aqui porque Jesus voltou na pessoa do Consolador. E se nós falarmos aí fora, né? Quem quer ir para os céus? Todos vai dizer que quer. Agora, se nós falar assim, quem quer viver uma vida santificada? Quem quer ser santo? Alguém vai até duvidar. Como ser santo? Alguns chegam a dizer, comedor de arroz e feijão ser santo? Sim. A Igreja Apostólica se formou na terra para santificar um povo. E para mim herdar o reino dos céus um dia, irmãos, eu preciso ser santo aqui, na vida do meu corpo. Sendo exemplo por onde eu ando, sendo exemplo no eu falar, sendo exemplo nas amizades que tenho, sendo exemplo para representar o reino dos céus na minha pessoa. E certa vez Jesus foi interrogado. Perguntaram para ele se era possível se santificar. Ele disse, para isso eu vim. E o nosso querido e santo irmão Aldo também foi interrogado. Irmão Aldo, existe santo na terra? E ele disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Ensinando a se santificar. Por isso que a mensagem fala o perigo das amizades inconvenientes. Porque os inconvenientes vivem a serviço do reino das trevas, para impedir a santificação na vida do Filho de Deus. Aí, meus irmãos, a necessidade que temos de vigiarmos, a necessidade que temos de orarmos, de pedirmos a Jesus, pedirmos a Santa Vó Rosa, pedirmos ao Santo Irmão Aldo, que nos ajude, que nos dá força, e que nos conscientize para fazer a verdade, para viver a verdade dos céus. E aí, quando o inimigo usar de artimanhas para nos atrair, conhecedores da verdade que somos, saberemos dizer não. Na maneira de nos apresentar, na maneira de falar, na maneira de conviver com a sociedade, dando provas de que somos do reino dos céus. Por isso, prezados irmãos, vigie. Tome muito cuidado com os seus atos. Pastor, mas lá no bairro que eu moro é só eu que sou apostólico, então tome cuidado. Tome cuidado porque se é só a sua pessoa, todos estão de olho no Senhor, na Senhora, em você. E quando você pratica algo inconvenientes, além de escandalizar a sua pessoa, também escandaliza o reino dos céus, porque a sua pessoa é visto como um participante do reino dos céus na terra. E aí, meus irmãos, muitas vezes, muitos chegam a cair. Mas não é porque caiu que está tudo perdido. Precisamos nos cuidar para não cair. Mas se cair, Deus, o nosso Pai, Ele luta pela nossa volta. Agora, é melhor não cair, né, irmãos? Porque quando nós caímos, primeiramente nós precisamos provar que somos humildes, reconhecer o nosso erro, termos capacidade de pedir perdão pelos atos praticados e voltar à nossa origem. É o que a mensagem fala sobre a parábola do filho pródigo, né? A doutrina fala que tinha um filho que ele tinha tudo com o seu pai. E chega um momento que ele chega para o seu pai e diz, pai, eu quero a minha parte, tudo que me pertence, e eu vou viver a minha vida. E aquele pai respeita a decisão do filho, aconselha, o filho não aceita, ele dá a parte do filho, o filho vai embora.
Enquanto tem dinheiro, ele está, né, com as amizades inconvenientes. Mas chega um momento que o dinheiro acaba, os inconvenientes se afastam e ele cai na real. A doutrina fala que ele chegou a se alimentar com os porcos, porque não tinha com quem se alimentar. E ele lembra da fartura da casa do seu pai. Ele lembra da vida que os empregados do seu pai tinham. Aí ele se arrepende, ele se humilha e fala: vou voltar para o meu pai e vou pedir para ele que me trate como um de seus funcionários, porque não sou digno mais de ser seu filho. Isso é humildade, irmãos. E ele volta. E o pai está lá esperando a volta do filho. Porque o pai sabia, né, que ia perder tudo e ia se lembrar. De longe o pai contempla o filho e ele vai de braços abertos encontrar. Porque o filho lembrou da casa, lembrou da bondade do pai. E quando ele se encontra, ele dá um abraço e o filho então humildemente: pai, não sou digno de ser considerado seu filho, mas trata-me como um de seus empregados. E o pai diz: não, meu filho, você estava perdido e foi achado, venha. E promove uma grande festa pela volta do filho. Irmãos, precisamos cuidar para não cair, mas se cairmos, é preciso sermos humildes como aquele filho foi e voltar à casa de nosso Pai, que é esta igreja, e pode ter certeza que Ele está nos esperando. Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos e anjos, cantando vitória pela nossa volta. Porque voltamos a procurar a santificação. Queremos aprimorar nossos conhecimentos para um dia termos direito à vida eterna. Entendam, prezados irmãos, que isso só é possível com a verdadeira revelação da doutrina que o Consolador revelou para nós nos nossos dias. Sempre foi assim. Deus, para formar um povo na terra, ele sempre teve um enviado para revelar a sua vontade, em todas as ocasiões, desde os patriarcas até a vinda de Jesus, e depois agora nos dias presentes com a vinda do Espírito Consolador e do pastor desse rebanho. Então, irmãos, que sejamos fiéis, que sejamos obedientes, que sejamos também vigilantes, e que soubemos fazer a escolha de amizades boas e deixar os inconvenientes que viva com as suas inconveniências. E assim seremos vencedores e, sendo vencedores, herdaremos o reino dos céus e viveremos eternamente. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua presença na reunião de ontem, na reunião de hoje. Muito obrigado, nossos amigos que nos visitaram nessa oportunidade. A congregação de Taquara lhes agradece e já deixa o convite de quando quiser voltar, venha mais vezes. Aos poucos vai se inteirando da modalidade da doutrina apostólica e também vai tomando conhecimento para moralizar os seus costumes, para buscar a santificação para o seu espírito e um dia ser um grande vencedor no reino dos céus. Também agradecemos nossos internautas. Também agradeço, em nome da direção da igreja, todos os irmãos presentes que vieram para a reunião, o trabalho que o coro prestou, o trabalho dos obreiros, a presença dos pastores, a presença dos nossos visitantes, e desejo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo dê a recompensa para todos, inclusive muita sabedoria para vencer os dias em que vivemos. Todos em pé, irmãos, vamos orar para encerrar a reunião. Ó bondoso e eterno Deus, soberano Pai celestial, nesse momento estamos chegando ao término de mais uma reunião, agradecidos a Ti pela Tua bondade. Agradecemos também por ter nos alcançado com a Tua misericórdia. Agradecemos muito a Jesus, agradecemos a Mãe Maria Santíssima, agradecemos a Santa Vó Rosa e também o Senhor Santo Irmão Aldo, pelo trabalho prestados e principalmente pela revelação da verdadeira doutrina. E agora estamos chegando ao término desta reunião,
nós suplicamos que a Senhora Santa Avó, o Senhor Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Maria Santíssima, nos abençoe e nos dê condições para que possamos estar merecendo a presença desses santos na nossa companhia, para representarmos o reino dos céus. Também entrego nas mãos da Senhora Santa Avó os pedidos que meus irmãos fizeram e colocaram nessa caixa de pedido de oração. Pessoas carentes da tua graça, que sofrendo tanto, quem sabe com enfermidades, com negócios para resolver. Santa Avó Rosa, tem de misericórdia. Se alguém está doente, nos lares, nos hospitais, visite essas criaturas e leve o teu consolo. E se tiverem mérito, também leve a cura de enfermidades. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude. Abençoe nós outros de mais idade também. Bem como peço que a Senhora e o Santo Irmão Aldo também abençoe nossos visitantes e também nossos amigos internautas, com a certeza de que o reino do céu será mais uma vez glorificado, com a nossa presença nesta reunião e com o trabalho que aqui foi prestado, nós rendemos ações de graças a todo esse poder que está envolvido aqui conosco. E assim, prezados e queridos irmãos, creiam que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo está lhes ouvindo e vai lhes conceder tudo quanto precisa para serem vencedores. Logo mais, Santa Avó, estarei despedindo de meus irmãos e cada um de nós iremos dirigir para os nossos lares. Que a Senhora nos acompanhe, que o Senhor, Santo Irmão Aldo, também nos acompanhe, nos dê o seu abraço, para que, abraçados pelo Senhor, nós haveremos de chegar em paz em nossos lares e haveremos de vencer todas as adversidades da vida. E assim, prezados irmãos, amigos internautas e amigos visitantes, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, bem como a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo, para nos ajudar a vencer. E ajudando-nos a vencer, nós seremos vencedores e um dia viveremos eternamente na região celestial. Amém. A nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor para todos e até outra oportunidade.